Boa noite, meus amigos e amigas. Bem-vindos ao Viciados, o podcast do vício. Eu sou o Rei do Norte. E comigo temos Miguel Oliveira. E aí, pessoal, tudo beleza? Murilo Oliveira. A mãe dos dragões. Renan Barcelos. E aí, pessoal? E nosso bobo da corte, Rafael Alemão. Opa, tudo bom? Então, galera, a gente tá ficando cada vez mais perto da estreia da 7ª e penúltima temporada de Game of Thrones. Talvez a série mais importante dessa década, talvez a mais famosa, mais gastiana de todas. Então, achando que seria legal, já que todo mundo aqui curte a série a um certo ponto, ou já leu os livros, ou viu os livros e não viu a série, a gente pode aqui discutir o que a gente pode esperar da 7ª temporada e o que a gente pode esperar no geral dos rumos da franquia. Cara, eu acho que esse primeiro trailer que saiu já deixou bem claro do que vai se tratar, né? A 7ª temporada. Vai ser Daenerys chegando finalmente em Westeros com os dragões dela e o exército e o caralho. E vai destronar a Cersei. Eu acho que essa temporada vai ser toda em torno disso. E acredito que no final a gente já tem uma conclusão. Porque acredito que a 8ª vai ser toda voltada para a guerra contra os White Walkers. E a questão da muralha e tal. Porque é hora de finalmente, depois de tanto tempo a gente acostumado com Game of Thrones, com esse formato meio de novela, tem vários núcleos que não se interagem, agora finalmente todas as histórias vão culminar na mesma coisa. Sim, e eu acho que desde o início ficou meio óbvio, assim, ficou meio explícito, que nós tínhamos duas tramas, que tinha a trama do trono, né, que dá nome à série, que é a questão que todo mundo quer a porra do trono, quem vai ser o rei ou rainha de Westeros. E enquanto isso a gente tinha ali crescendo cada vez mais e aumentando essa trama da muralha, que começou como o núcleo que ninguém ligava, que as pessoas menos se importavam, que era o núcleo do Jon Snow e a muralha e o caralho, ninguém ligava para aquilo, confessem. E foi crescendo, até chegar ao ponto da gente perceber que aquilo ali é a verdadeira ameaça, é a verdadeira guerra que importa na série. Mas quem lê o livro... Por isso que eu acho injusto o título da série, porque, por exemplo, a saga de livros é as Crônicas de Gelo e Fogo, né, que tem. Sim. Não só pela referência que faz ao fogo dos dragões e o gelo lá, mas a questão realmente do fogo. O fogo representa a guerra em boa parte das culturas, e o gelo seria a galera lá que o Jon tá enfrentando. Eu acho engraçado isso, porque esse título, O Gelo e Fogo, ele pode significar uma porrada de coisa. E pelo que eu tô percebendo agora, a HBO, pelo menos, eles estão focando bastante nessa questão do... Apesar de eles não usarem esse título, né, na série, eles optaram por Game of Thrones, que é o nome do primeiro livro, eu tô percebendo que eles estão optando bastante por essa questão de mostrar que Daenerys é o fogo e Jon Snow é o gelo. Porque, pra mim, é bem claro que eles são os protagonistas. Eu acho que é um pouco mais do que isso. Não, eu acho que talvez não se resuma a eles, embora isso talvez fique mais claro nos livros do que na série, que eu acho que talvez o Crônicas do Gelo e Fogo não se refira a dois personagens, mas sim as famílias Stark e a família Targaryen. Embora tem vários significados, na verdade, né? Porque tem o gelo da muralha, tem os dragões de fogo, o deserto que tem um calor do caralho. Sim. Tem aquela teoria também porque a Lyanna... vamos dar spoiler, né? É melhor avisar que a gente vai dar spoiler da porra toda, eu tá? acho que isso aí não é nem... spoiler dos livros. Teoria, nem mais spoiler isso aí. Isso aí é que nem aquela história que tu falou de One Piece. Se não for isso, no final é porque o cara quis ser muito filho da mãe. Então, verdade. Existe aquele fato... Existe aquele fato de que o... Já revelou. Existe aquele fato de que o Jon Snow é o filho de Rhaegar e Lyanna. Então tem esse negócio, né, que a Song of Storm and Fire, que a canção de Gelo e Fogo seria a canção seria o Jon, no caso, ele seria o filho do Gelo e Fogo. Mas você sabe que o significado não vai ser esse. O significado vai ser que o gelo é o gelo que o George Martin vai fazer quando ele mostrar que não é isso, e o fogo vai ser a fogueira dos livros que o Murilo vai ter que queimar quando não for isso. Pois é.
A fogueira onde todos os personagens vão morrer no final. Sim. É porque, até que você falou agora que essa temporada deve focar mais no trono, terminando da Daenerys tomando o trono, e a última vai ser com os White Walkers. É curioso isso, porque considerando quanto é meio que o cerne da série toda, esse pessimismo, essa espécie de desconstrução da fantasia épica, você espera que, sabe, até o final de Game of Thrones vai ser uma coisa igualmente não muito feliz. Então eu acho que você meio que espera realmente os White Walkers meio que destruindo todo o sistema estabelecido. Depois de várias temporadas com essa intriga política, sim, chegar a natureza vai enfiar na bunda de todo mundo, basicamente. Até Ele já porque falou o que o Marco já final. falou. Ele falou que o final vai agridoce. ser Bittersweet. E na verdade, pelo que eu já tinha visto, o Crônicas do Gelo e Fogo, o de Fogo e Gelo, não lembro agora como é justamente inspirado em um poema que ele fala sobre o fim do mundo. Que é um poema de Robert Frost. E é um poema muito legal. Se vocês quiserem que eu declame aqui. Vai, Renan. Meu momento de Renan mostrar o seu talento artístico recitando poemas. Eu não sou bom nisso não, mas eu vou só fazer graça ou tentar. Bom, alguns acham que o mundo acaba em fogo. Alguns acham que será em gelo. Enquanto eu saboreio o meu rogo, apoio quem é a favor do fogo. Mas se ser morto em dobro for meu selo, creio que do ódio já sei o bastante para dizer aos que preferem gelo que ele também se garante e será suficiente flagelo. Não rima tão bem em português, que é um poema em inglês, mas eu acho um poema muito bom e acho que... Palmas, por favor, pra Renan, todo mundo. Eu preciso trocar minha cueca agora, gente. Mas eu acho que Não, mas sério, eu não sabia. Não sabia dessa inspiração. Vou mandar aí o link pra depois vocês botarem no negócio, se quiserem ver. É isso na descrição. Massa, não sabia não dessa inspiração aí. É muito interessante se pegar todas as inspirações que o Martin teve pra escrever, porque tem tanta... É um caldeirão de tantas inspirações, de tanta coisa, de tanta fantasia épica e histórias, e tudo meio que reinventado pra uma... Meio que... Assim, eu penso tipo, no Game of Thrones meio como se fosse o Watchmen da fantasia épica, mais ou menos isso. Você faz esse caldeirão de referência, talvez. Mais ou menos. Tira o romantismo e aquela essência da fantasia épica e muda pra uma inadequação dela. Então, geralmente na fantasia épica, o exemplo clássico, o Senhor dos Anéis, é tudo a amizade, a bondade, a lealdade que ele salva o dia. Aqui, obviamente, o Ned Stark perdeu a cabeça por causa disso. É uma coisa mais maquiavélica. Eu acho que é comparável até essa questão de Watchmen, porque teve uma época que a galera falava, né, que o Watchmen era inadaptável, era infilmável. E eu acho que o maior mérito da série de Game of Thrones é realmente ter conseguido fazer uma série de sucesso, porque se eu não conhecesse a série e eu tivesse lido os livros e tal, e a série não existisse, eu diria a mesma coisa, cara. Eu diria que era impossível filmar aquela porra, porque são muitos núcleos, muitos personagens, é muita trama. Essa parte que Rafael vai falar sobre Zack Snyder? Era essa parte que eu ia entrar aqui falando, né? Que o Watchmen era inadaptável até Zack Snyder nascer. Até que abriu os céus. Dos céus saiu o Snyder. Dos céus veio o Snyder. Meus filhos farei Watchmen. Mas então, eu gosto dessa... Essa foi a deixa do Snyder. Agora eu vou ficar esperando aparecer a deixa do Vin Diesel. Eu gosto dessa comparação com o Watchmen e creio que ela faz bastante sentido. Só que eu acho que, por exemplo, a proposta do Game of Thrones eu acredito que seja ser algo nessa linha. No entanto, eu não creio que ele ocupe o mesmo lugar de Watchmen, porque tiveram muitos livros antes dele que vieram a fazer coisa semelhante. E então ele não seria, digamos, o primeirão. Inclusive não teve tanto sucesso, né, na verdade.
Até teve grande sucesso. fantasia épica por aí que a galera não conhece o mainstream, porque fica só nesse nicho de fantasia épica mesmo. Até é conhecido, só que não chegou a ter série. Eu acho que a questão toda foi que ele teve série. Exato. Por exemplo, Companhia Negra fez isso bem antes. Companhia Negra é bom. Companhia Negra é bem legal. Embora eu não ache tão bom quanto Game of Thrones, é um livro bem legal. O Jardins da Lua também, de certa forma, faz isso, embora ele seja fantasia épica mesmo. Tanto o Companhia Negra quanto o Jardins da Lua, eles são fantasia épica. E o Game of Thrones, ele pega mais pra uma fantasia mais low level, mas não chega a se dar. É mais sutil. Mas muita coisa também acha. Game of Thrones. Mas muita coisa eu acho assim, sutil também. Entre aspas, né? Porque, poxa, tem um bocado de dragão lá, tem zumbi. Sim, mas assim, gelo, por exemplo, tipo... comparado com Jardins da Lua, por exemplo, é bem realmente puxado pra. É RPG clássico. Tanto é que era um. O Renan pode me corrigir se eu estiver errado, mas era um RPG, né? Surgiu como um RPG. Mas o próprio George Martin também jogava bastante RPG e até isso ele serviu de inspiração não só pra Game of Thrones, mas pra aquela outra série dele dos Ases, como é. Selvagens. Sim. O Jardins da Lua, ele era feito no sistema de RPG chamado GURPS. E o GURPS, ele tem um livro voltado para super-heróis que usa como cenário, com ambientação, o Oásis Selvagem do George Martin. Você vê aí que tem um vai alimentando o outro. Esses caras que escrevem fantasia, eu acho que tudo jogou RPG na vida. Não escapa. Mas eu acho também até que talvez a grande... Uma coisa que eu acho muito bom pra exemplificar essa lógica da fantasia em Game of Thrones mais low level é você pensar que geralmente fantasia a gente está acostumado com ter essa criatura mágica de fantasia folclórica que é o anão, e aí Game of Thrones chega e tem um anão de verdade na vida real, um ser humano que nasceu com defeito genético e é um personagem. Eu acho que é muito intencional, que é uma coisa sim, tipo, com certeza. Sabe como aqueles livros têm anão de magia, que a gente tem um anão de verdade. Sim, você vê que mesmo a magia, a concepção de magia no mundo de Game of Thrones é da feitiçaria, é mais voltado pra feitiçaria, na verdade. É muito sutil. Você demora até você ter certeza se a Melisandre, se o Deus Vermelho e tal, demora pra você ter certeza se aquilo realmente é mágica ou se ela é uma charlatã. Não à toa, a gente tem que ter um livro inteiro, o primeiro livro inteiro, só pra culminar na noção de que estabelece que, só pra dizer sim, dragões de verdade e a Daenerys está ligada a dragões de verdade. Isso. Exatamente. Inclusive, falando aí no Deus do Fogo, vocês que viram a série até a sexta temporada, me digam aí, como vocês acham que vai ficar essa continuação sem a questão daquele herói, o Azor Ahai, que pode ser Jon Snow, pode ser Daenerys, pode ser puta que pariu, mas que não foi nem mencionado na série? É verdade. Verdade. O Azor Ahai não chegou a ser mencionado na série, não? Em nenhum momento? Eu acho que não, velho. Nunca vi ninguém falando. Eu acho que falou sim, cara, na época do Stannis lá, que ela falava que Stannis era... Ela falava que ele era o herói tanto é que ela da tem espada. a primeira cena do... Ela chega a falar? A primeira cena do Stannis é ele com a espada pegando fogo lá na fogueira. Aí ela fala que ele é Azor Ahai renascido. Esquecido, né, na verdade. Ficou como se fosse só, tipo, uma justificativa dela pra ele. E o livro fala isso toda hora, o livro tá sempre falando. Eu acho que no livro vai ser uma questão central, inclusive que tem todas as teorias de quem é o Azor Ahai, que pode ser Jon Snow, pode ser Daenerys, pode ser até Davos, e sempre parece ter a profecia que está relacionada com algum segredo que vai ser revelado e não parece que vai ter nada disso na série. Não só isso, né, também, assim, boa parte dessa coisa mística de ressurreição, por exemplo, o retorno da Catelyn Stark lá depois, a forma como acontece na série não acontece da mesma forma. Sim, eles retiraram muita trama, muito personagem também. Eles deixaram um pouco... Deixaram mais realista até, assim, foram cortando mais essa parte mística. Sim, isso que eu ia falar. A gente tá falando que existe então uma teoria de que talvez o grande messias da história seria o Sir Davos Cebolão? Pode ser ele. Na verdade, eu não acho que seja ele, não. Eu não acho que seja ele, não, mas
sabe como é profecia, Agora, né? Você pode aplicar tudo. A profecia Agora, também, outra coisa. a depender de como você interpreta, pode ser Bran, pode ser gente pra caralho. Eu voto em Daenerys. Mas assim, outra coisa que Eu não os voto em livros Daenerys. abordam bastante, os livros abordam isso bastante e a série deixou de lado, é o fato, na verdade só usa o Bran mais nessa questão, é o fato de todos os Stark serem wargs. Eles podem entrar no corpo dos lobos deles e tal. E você vê que nos livros isso acontece com o Jon, ele não tem muita noção de que isso acontece, mas acontece com ele claramente, com ele e o fantasma. Arya sempre, quando ela dorme, ela acha que ela tá sonhando com Nymeria, mas ela tá dentro de Nymeria. E na série a gente não vê isso acontecer, só o Bran que entra ali no corpo do verão de vez em quando. Mas os outros irmãos Stark a gente não vimos acontecer isso na série. Porque a série fez como se o Bran, isso fosse parte daqueles dons, né, que o Bran tem, que vai aprendendo com... Como se fosse uma exclusividade do Bran. Mas deveria ter espalhado pra galera. Eu acho que é o seguinte... Existe até uma teoria, não sei se isso vai acontecer ainda no livro, no 6º livro, porque no 5º livro o Jon morre, né? É a cena lá em que ele é esfaqueado pelo... Jon morre, mas todo mundo já sabia que ele ia reviver antes da série. Sim. E o início desse livro, do Dança dos Dragões, o prólogo dele mostra um Warg. Que muita gente achava que era tipo uma preparação para você já entender como funciona o poder de um Warg. E que o 6º livro, boa parte do 6º livro, pelo menos, antes do Jon voltar, ele estaria no corpo do fantasma. Ele estaria vivendo como o lobo. Faz bastante sentido. Sim, faz bastante sentido. E na série não teve como fazer isso, porque nunca abordaram essa questão. Seria muito jogado se fizessem isso. Aí optaram por trazer o Jon de volta. Mas não sei, cara. Eu acho que no 6º livro ainda pode rolar isso, dele ficar um tempo. Eu acho que no 6º livro deve rolar, sim. Até pra justificar a própria existência daquele prólogo que não tem tanta função. Isso, exatamente. Porque o Martin, ele não é de colocar coisas assim e deixar pra lá. Agora, falando do Jon Snow, é bom a gente separar Jon Snow, porque senão vão pensar que a gente tá falando do Jon. Que não reviveu e não morreu. Verdade. Olha, na verdade eu vivi recentemente, agora que tenho o computador de volta, então eu, assim como o Jon Snow, eu morri e passei um tempinho vagando pelo podcast, agora estou de volta pra aclamar meu lugar como Rei do Norte, tá? Mas sim, o Murilo tinha falado que, eu não lembro agora se foi o Murilo ou Miguel, que falou que acredita que é Daenerys, que é o Azor Ahai, não é isso? Foi o Murilo, eu acho. Então, mas tem uma parada no 5º livro, que é justamente quando o Jon Snow morre, que bem sutilmente tem todos os sinais que seriam da vinda de Jon Snow. Inclusive, tem a profecia da vinda de Jon Snow, da vinda do Azor Ahai. Inclusive uma parte que, eu não lembro todos os sinais não, mas tem um que eu lembro bem, que fala de uma estrela sangrenta. Que pode ser tanto aquele meteoro, sei lá, que fica aparecendo no livro, mas na cena que Jon Snow morre, não sei se vocês vão lembrar que tinha um gigante lá, que era o gigante que veio do outro lado da muralha, e esse gigante tem uma treta lá com o cavaleiro, e o gigante mata o cavaleiro batendo ele na parede. E o símbolo do cavaleiro é justamente uma estrela que tá ensanguentada quando Jon Snow morre. Caramba, aí... Caralho. Uau. Aí bugou aqui já. Não, mas esse lance do meteoro, eu acho que é só no 2º livro, o Renan, que ele cruza. E mesmo assim, esse meteoro ele é ligado a Daenerys. Porque ele funciona no 2º livro como um prenúncio dos dragões, do nascimento. Aliás, no 1º livro. Como um prenúncio do nascimento dos dragões. Ele tá mais ligado a Daenerys também. Da mesma forma que tem essa referência... Da mesma forma que tem essa referência aí que você citou ao Jon, tem ao Jon Snow, vamos deixar claro. tem essa da Daenerys. Tem essa da Daenerys também. Isso, eu entendo que, tipo, eu olho assim, Jon Snow, Daenerys, Azor Ahai, e parece que pode ser os dois. E eu sempre fico pensando naquela de o dragão tem 3 cabeças, aí, rapaz, deve ser, o Azor Ahai talvez seja 3 pessoas e não um cara, e não uma pessoa só. Aí eu fico sem saber, mas não vai ter nada disso na série, então a gente tem que pensar aí. Eles vão fazer uma formação tipo Power Rangers, aí vai aparecer o... Deve ser justamente isso, vai ser Daenerys, Jon Snow, Davos e Victarion Greyjoy. Cara, e por falar nisso, cara, que personagem foda é o Victarion e não tem na série ele? Porra,
O Victarion é foda mesmo. Não, peraí, o Victarion ele até fica depois com uma porra de um braço foda, sim, poderoso lá, incandescente. Eu gosto muito dos Greyjoy, tanto o Victarion quanto o Euron Greyjoy são personagens foda. Mas eu passei a gostar deles principalmente por causa do card game. E quando eu li o quinto livro, eu fiquei com uma puta sensação de que o Euron Greyjoy poderia ser um grande vilão no final. Ele passa essa sensação. E tem outro tema que, também passando pelo negócio do gelo e fogo, que dizem que no final vai ter uma briga entre o Deus do Fogo e o Deus Afogado. E justamente tem pessoas que parecem estar ligadas ao Deus do Fogo, e a partir do quarto livro começa a falar bastante de gente ligada ao Deus Afogado. Inclusive o Euron Greyjoy, que parece ser quase um emissário desse Deus. No início a gente só via falar do Deus Afogado quando o Cabelo Molhado ficava falando dele. Era o único personagem que falava mais dele. Ele não tinha tanta importância quanto os outros deuses. Falando lá, depois tipo um maluco até, porque Isso, ele era tipo um Messias. Ele era tipo aquele Henrique Cristo. Ele ficava lá. Exatamente, a galera ligava pro cara. E depois, realmente, quando o Euron surge, aí você realmente você consegue perceber mais peso no Deus Afogado. É por isso que eu parei de ver a série, cara. Eu gostei da primeira temporada, só que aí eu cheguei na metade da temporada, vi que ele tava deixando tantas subplots de lado. Mas é porque é impossível, levar isso pra série. Ah, não, mas eu acho assim, essa área religiosa, ela é muito mal tocada e mal desenvolvida na série. Tanto que, por exemplo, a parte dos deuses, dos 7 reinos, o pai, a mãe, os 7. Os 7 deuses lá, eles mal são citados, apesar das orações e tudo mais. Apesar de terem feito aquele exército religioso, mas ele mal é citado. Também não é citado quase nada das outras religiões, como o Renan falou também, essa parte aí do Azor Ahai. Também não chega a citar. Pouco se fala também das religiões lá da área dos Dothraki, apesar de só se viu mesmo na época que o Aquaman morreu. Mas eu acho que a série também não desenvolveu tão bem as coisas que o livro proporciona. Não, na série o único deus que é desenvolvido é o Deus Vermelho, o Deus do Fogo, só. Assim, eu acho que um dos grandes trunfos do livro, na verdade também é um dos motivos que várias pessoas não gostam, é que o livro toma tempo para abordar detalhes do mundo, e eu acho que são esses detalhes que enriquecem muito a experiência de ler um livro, que você sabe o que os caras comem, sabe o que eles vestem, sabe a história deles, a religião deles. E, por exemplo, muita gente diz que Martin se perdeu um pouco no quarto e no quinto livro, e eu não discordo, porque até o terceiro a coisa vai indo de forma bem com um ritmo bem consistente. Chega no quarto livro, o ritmo se perde um pouco, mas o quarto livro é um dos meus preferidos justamente por abordar outras partes de Westeros, como esqueci o lugar que fica lá no sul, que é tipo a Espanha. Dorne. Isso, Dorne e as Ilhas de Ferro. Cara, eu não gosto muito de Dorne, mas eu gosto do quarto livro pelo fato dele ter focado bastante nos Greyjoy e em a gente ter visto também personagens que não tinham capítulo de ponto de vista e passaram a ter, tipo Jaime e Cersei. O Jaime muda muito a perspectiva da pessoa. Sim. Eu acho... Mas Jaime no terceiro. Não, o Jaime já tem ponto de vista no terceiro? Sim. Acho que Cersei que começa a ter no quarto, né? Isso. Agora, eu prefiro muito mais o quarto livro, que muita gente fala que é o mais fraco, o Festim dos Corvos. Eu prefiro ele do que o quinto. Porra, eu também. Eu prefiro porque muito toda mais aquela parte lá, toda aquela parte envolvendo Daenerys, até a parte envolvendo Tyrion e o jovem alguma coisa que eu esqueço o nome dele. Jovem Griffith, que eu acho que isso, Jovem Griffith. Deve falar dele. É chato, tá ligado? Sabe? Cara... O Tyrion, cara, ele fica o quinto livro inteiro com aquela porra daquela pergunta na cabeça, para onde as putas vão? Me dá um nervoso esse negócio, porque o Martin foca nisso toda hora.
Toda hora o Tyrion se pergunta para onde as putas vão. Que é o negócio que o pai dele fala pra ele antes da morte, né? Que ele pergunta, que ele fala que a mulher que ele foi casada, na verdade, não era uma prostituta e que ela ainda estava viva por aí. Aí Tyrion pergunta pra onde ela foi. Aí o pai dele fala essa porra, para onde as putas vão? Aí ele fica com isso na cabeça. É chato, é muito chato. Mas qualquer livro e qualquer área nunca é tão chato quanto as partes de área dentro do livro. Pô, eu gosto de Cara, eu gosto. Eu acho que, apesar de eu gostar bastante de Daenerys na série, eu gosto muito do trabalho que os produtores fizeram pra Daenerys na série. Eu não gosto dela nos livros. Eu acho ela muito mimada e muito chata nos livros. E os capítulos dela são, tipo... Tem um capítulo que o Martin fica focando nela transando com aquele cara que no livro ele tem a barba azul. Não, o Dario. O Dario Naharis. Sim. Cara, ele fica focando, aí ele fala que ela pegou o membro de Dario e sentiu ele pulsar em sua mão. Cara, é muito chato, é muito chato. Eu não lembro desses detalhes, não. Também não. Tem um colega meu que falou que pulava as partes de Daenerys no quinto livro. Eu falei, porra, cara. Mas assim, mesmo eu preferindo o livro, achando eles bem mais, sei lá, um conteúdo interessante, até um pouco diferenciado, mesmo que eu admita que talvez não seja a melhor forma dele ter contado a história a partir do quarto livro, eu acho que a série fez um bom trabalho, até onde eu vi o que eu soube dela, de adaptar. Realmente não dava para eles terem trazido tudo, mas creio que eles tiveram bastante sucesso em trazer partes interessantes e conseguir se virar com o que colocaram. Eu acho que o grande problema é que, pra quem lê os livros, sempre fica essa sensação de que a série é mais simplória, né? E eu acho que agora, principalmente, que a série ultrapassou os livros, isso fica mais forte ainda. Porque antes eles tinham uma totalidade de coisas para se basear, para adaptar. Eles tinham uma obra completa em que eles podiam pegar e se basear e ver o que dá certo e o que não tem. Agora eles têm guia, né, pra eles. Exatamente. Agora o que eles têm? Eles têm só uma vaga ideia do que vai acontecer. Com certeza o Martin já falou pra eles os pontos principais, tipo, o que acontece isso, Daenerys chega lá, vai acontecer isso, Jon volta e não sei o que. Eles têm é mapeado, com certeza foi mapeado pra eles. Mas espero que não tudo, agora... porque eu não quero. Não, eu acho que não tudo. Eu acho que não tudo, mas o básico. Mas eu acho que é inevitável a série não dar spoiler do livro. Não, sim, é inevitável. Inevitável. Até porque eu acho que as conclusões das plotlines de Jon Snow e Daenerys não vão ser tão diferentes assim como poderiam ser nos livros. Tem coisa que eu acho que vai ser bem diferente. Por exemplo, no quinto livro a gente viu que o Davos ele foi atrás do Rickon Stark. Tem toda aquela teoria de que ele tá na ilha lá dos canibais e tal. E na série o Rickon, caralho, ele foi completamente subutilizado, serviu só pra ser morto lá pelo Ramsay. E eu acho que nos livros ele vai ter uma importância bem maior ainda. Mas de restante, cara, de coisas só de sacanagem ele vai matar o Ramsay no livro. Agora de coisas principais, tipo Daenerys e tal, Jon, Cersei, as coisas que acontecem com eles, eu acho que vai ser a mesma coisa nos livros. Agora, mas o que eu tava querendo dizer é o seguinte, eu acho que agora com essa... Eu acho que até o número de episódios reduzidos já demonstra um pouco isso, é que a série tem menos material pra trabalhar, e eu acho que a tendência agora é ficar mais rápido, as coisas vão acontecer mais rápido, e de uma forma, eu não sei se genérico é a melhor palavra, acho que não vai chegar a esse ponto. Eu não sei genérico. Então, eu acho não que é uma forma foi uma coisa não Game of Thrones. Isso, foi uma coisa que até os produtores e os atores falaram, né, nas notícias recentes. Que uma coisa que levava, uma história que levava uma temporada inteira para se desenvolver, estava sendo desenvolvida em um capítulo. Eles até estavam com receio de como é que o público iria se adaptar a isso e se iriam aceitar isso. Apesar de ficarem dizendo, mas está muito bom, está muito bom. Eu acho que vai cair a qualidade. Eu acho que essa questão do público, de tá muito bom, tá muito foda, é porque tá chegando no final, então as coisas estão se resolvendo. Quando você assiste alguma coisa, lê alguma coisa, e chega no clímax e as coisas começam a se resolver, tudo fica foda. Só que... Agora, se esse final for ruim... Diga. Se as duas últimas temporadas forem ruins, vai manchar a série completamente.
A galera eu acho que nunca perdoará. Mas mal sabe você, Renan, que vai revelar no final que todo mundo tava no purgatório o tempo todo, tá? Virou Lost. É Lost. Sim, exato. Vai ser o final de Lost. Eu acho que vai ser pior do que Lost. Eu acho que o efeito de Game of Thrones ser ruim nessas 2 últimas temporadas seria pior do que o efeito da última temporada de Lost. Cara, eu vou revelar Agora, no final assim, que Game of Thrones é só um mundo de Westworld lá separado e nada além disso. Faria sentido, porque no filme do Westworld lá, do Tem outros, Python, tem o mundo romano. tem o mundo tem um romano, tem o mundo medieval. Eles já falaram sobre essa teoria, inclusive, mas, porra, não vão fazer Não, isso. Seria cagar muito na parada. Isso seria uma merda. Agora, Não, eu aplaudiria pela coragem. o final de Game of Thrones vai ser igual ao final de Lost, vai ser polarizado. Quer dizer, o final de Lost não é bem polarizado, que acho que mais pessoas detestam do que pessoas gostam. Mas o final de Game of Thrones eu acho que vai ser bem polarizado. Acho que vai ser bem dividido, assim. Vai ter gente que não vai gostar e vai ter gente que vai gostar. Esse tem o final de Kubanacan. Eu acho tão complicado. Eu acho complicado a questão do final de Game of Thrones, que... Por mim a questão é que... O que vai ser o final? Vai ser onde decidirem parar ou vai ser quando todo mundo morrer? O que eles vão definir como esse é o final de Game of Thrones? Cara, eu acho que o final de Game of Thrones vai ser quando os caras... Eu acho que vai acontecer o seguinte. Daenerys vai pegar de volta o... Não é bem o sul de Westeros, mas a parte central de Westeros, onde tem Porto Real. E depois de muita briga. E isso vai fragilizar Westeros pra caralho. Vai ter várias guerras civis enquanto ela vai juntando o pessoal. E o norte, nisso, não vai aceitar o domínio dela. E nisso vai ter umas brigas entre os dois até descobrirem que... Até os outros começarem a atacar tudo. O pessoal ter que se unir, juntar os pedaços para se unir. E aí, provavelmente, nessa coisa, vão descobrir que o Jon Snow é um Targaryen. E ele vai fazer um casamento por conveniência com Daenerys para juntar o reino e eles conseguirem fazer alguma coisa para, com muito esforço, repelir os outros, com muita gente morrendo no processo. Mas, Renan, eu discordo de uma parte aí que você falou. Eu discordo da parte que você disse que vai ter uma guerra entre... Assim, o norte não vai aceitar o domínio de Daenerys. Até porque eu acho que a série tá trabalhando bastante, até as imagens que saíram de bastidores mostram isso, que a gente vai ver nessa temporada uma união de Daenerys e Jon. Acho que já de início já vai ter uma união entre eles dois para derrubar Cersei, que é um inimigo em comum, né, dos Targaryen e dos Stark, os Lannister desde o início. Eu entendo que eles estão fazendo isso, mas eu acho um pouco forçado, porque é um inimigo em comum que tem dragões, sabe? Tipo... É porque assim, digamos que Jon Snow ajude Daenerys a derrubar Cersei. E aí depois, se Daenerys, uma pessoa que ele não conhece, que veio da puta que pariu, cheia de gente estranha e com dragões, quisesse, não, agora foda-se o norte. Sabe essa muralha? Meus dragões vão queimar. É, minha questão de que você tem o benefício da dúvida de que Jon Snow e Daenerys, diferente de todos os outros conflitos da série, não são filhos da puta totais. Então pode ter alguma mínima diplomacia ao invés de todo mundo querer se matar, como geralmente acontece, porque sempre tem algum filho da puta, tipo, algum Lannister ou algum Bolton pra foder as coisas. Não, sem contar que isso aí que você falou agora, John, faz todo sentido, porque a gente ainda tem um mindinho ali fazendo a cabeça da Sansa. Ele tá ali planejando pra lá e pra cá, ele vai fazer alguma porra ainda. Ao que parece, ele vai colocar a Sansa contra o Jon. É, isso. Contra o... E aí vai... Eu acho que o destino dele é morrer pra Sansa. Também acho. Mas eu acho que antes disso acontecer, Sansa e ele ainda vão entrar em conflito, Sansa e o Jon. Agora, sim. Eu não sei nem se isso vai chegar a acontecer nos livros, porque, pelo menos onde termina no 5º livro, Sansa já aparece e já tá, tipo, só estou com o Mindinho por conveniência. Já estou mais foda do que ele. Não sei, eu acho que não, porque, se não me engano, o 5º livro ele caminhava pra isso, mas aí chega no finalzinho, tem aquele... Não vou chamar de plot twist, mas tem aquela revelação lá, em que, na verdade, o Mindinho tava planejando um casamento pra ela, que na série colocavam com o Hansen, né? Mas na verdade nos livros é com um cara lá uma família, é um cara de uma família lá rica do Ninho da Águia. E ela fica puta, ela fica surpresa de que ele armou esse casamento por conveniência pra ela não sabia.
Se não me engano, essa é a última aparição da Sansa no livro. Eu acho que uma grande diferença entre o livro... Não é bem uma grande diferença, mas Westeros nos livros, ele tá bem mais caótico do que tá na série, até onde eu vi os spoilers, que eu não vi a série. Mas tem esse lance de Mindinho, tem o lance do jovem Griffith chegando, que é um personagem que não existe na série. E aí, provavelmente, eu acho que eles vão simplificar toda a treta que poderia ter. Eu acho que talvez aconteça de forma semelhante no livro, que assim, tá totalmente caótico lá. Tem o exército lá dos deuses, ele existe na série? Qual? Os camponeses lá que estão sobre o Alto Septão se revoltando. Eu acho que isso aí vai surgir no sexto livro. Isso aí eu acho que a série já tinha ultrapassado. Não, mas no livro Não, já tinha já tem isso, no já livro, tava livro, instável. Não, o Alto Pardal, sei lá, acho que já tinha, assim. Mas assim, tá assim, tipo, na série como é que tá isso? Tem os caras lá tão criando problema? Cara, na série... É porque eu não queria falar isso, porque eu acho que vai ser um spoiler muito grande pro João, que não viu ainda. Olha, é o seguinte, eu não vi a sexta temporada ainda, tô aqui, eu tinha começado Eu também não. a contextualizar a galera. Então, eu não vi a sexta, eu comecei o comecinho dela, mas eu tô nesse podcast, eu acredito que se eu quiser ir pra vida, eu tenho que estar preparado pra receber alguns spoilers, então fale o que quiser. É a Beleza. vida, eu não posso ficar presa. Então, como vocês sabem, a Cersei, ela dá poderes pro cara lá, pro Alto Pardal, e ela acaba se fudendo, porque ele fica tão poderoso que ele acaba... Ela mesma vai presa pelos pecados e tal. Mas tem isso no livro. Sim, tem isso no livro, mas o que tem na série de novo é que... Eu não lembro bem o que Cersei faz, o que ela consegue fazer, mas eu sei que ela reúne todo mundo no septo de Baelor. E tá lá o Alto Pardal, tá Loras, Marjorie... E ela explode a porra do septo de Baelor, com todos os inimigos lá dela, basicamente, lá dentro. Ela usa aquela porra do fogo vivo lá, aquele verde. E ela explode o septo e foda-se. Inclusive nisso, como ela mata Loras e Marjorie, ela acaba com a possibilidade dos Tyrell de continuarem a linhagem. Então já é mais um inimigo pros Lannister, os Tyrell, porque a velha lá, que eu esqueci, acho que é a Olenna, ela fica muito puta, porque ela perdeu os 2 netos e ela perdeu o filho. E aí ela fica muito... mais um inimigo potencial pra... Eu acho que vai acontecer de Foi forma assim que ela deu origem já é uma ao Punho de Ferro. E já é uma coisa diferente do livro, porque a gente não vai ver isso. Eu acredito que a gente não vai ver esse peso no livro, porque não tem só Loras e Marjorie. Ela tem outros filhos, que até tem um lá que ele é aleijado, parece, ele é manco, que é um que eles iam arrumar um casamento com Sansa no livro. Mas o lance eu acho que isso aí foi feito pra tipo, esses personagens aqui. Tá chegando no fim da série, vamos explodir todos. Vamos nos livrar de alguns personagens numa explosão. Na verdade, a atriz lá que faz a irmã do Loras, ela já queria sair da série, já tinha pedido pra morrer. E ele também já tava pedindo pra sair da série pra poder fazer a do Netflix. Natalie Dormer. Até porque o Loras ele tem uma maior importância no livro. E na série ele não fazia nada. Ele não fazia nada, ele era só gay. Ele era o personagem gay. Ele era o personagem gay que em todo episódio tinha que mostrar ele ele piscando o olho pra alguém da corte. E depois mostrar ele na cama com esse cara pra poder frisar bastante. Olha, gente, o Loras é gay, não se esqueça. Porque era até tipo meio da personalidade principal dele. A única coisa que eu sabia do Loras é que ele era gay, basicamente. Sim, e nos livros ele não é isso. Tem toda uma questão dele com a Brienne, ele acha que ela matou o Henley. Quando ela volta lá quando ela chega com o Jaime em Porto Real, ele fica puto, ele quer se vingar e tal. Depois Cersei manda ele inclusive tem um grande mistério no Loras, porque a Cersei, pra se livrar dele, ela manda ele numa missão suicida. E depois chega a notícia de que derrubaram óleo quente em cima do Loras. Mas a gente não fica mais sabendo onde está o Loras, o que aconteceu com o Loras. Tem várias teorias que dizem que isso é uma mentira, que o Loras está planejando alguma coisa por trás. Tem esse mistério ainda com ele. Eu acho que ele tem mais coisas pra fazer no livro ainda. Mas seria até interessante, porque o bicho é bonitão, né? Aí jogou óleo, chega ele todo
O Loras é foda, pô. Monstruoso. A série É não porque deixa já isso tem muito o- claro. já tem O um cão Loras de é um caça dos melhores queimado. guerreiros. É verdade, já tem um cão. Cão de caça que é queimado, não precisa de outro personagem queimado, não. Mas o Mas, Lore assim, seria trágico, que ele seria tipo, eu era tão belo e agora minha cara. É tipo o Doutor Destino, exatamente. que tira a máscara, olha o que fizeram com o meu rosto, todo mundo fica, caralho, que horror! Aí ele volta com a máscara de ferro lá. Sim. até que seria interessante. Mas, assim, o lance que eu queria dizer é que, tipo, tanto na série quanto no livro, o Westeros está um caos, com vários grupos tentando conseguir o poder, embora na série que está mais avançada, Cersei já tinha conseguido já se estabelecer um pouco mais, mas ainda assim tem vários jogadores conspirando por trás dela, e o Império ainda tá caótico. E nisso vai chegar a Daenerys com um exército, com dragões, e eu acho que provavelmente o povo vai abraçar a causa dela justamente porque os dragões são uma marca clara de que ela é uma Targaryen e que tem direito ao trono. E na situação caótica que ela tá, ela vai dizer, não, o trono é meu porque eu sou uma Targaryen, e a galera vai dizer, é isso mesmo. E não é nem só vão- isso, eu acho que os Lannister em si, eles eram queridos, assim, na época do Tywin, mas depois, cara, com o Joffrey, com o irmão dele, com a própria Cersei, eu acho que a rejeição ficou muito grande do povo. Os Lannister não têm apoio do povo. E nem dos outros nobres, né? Aí tem uma irmã, uma rainha que é incestuosa com o irmão, o Joffrey era um filho da puta. Aí o anão, o povo acredita que ele é um regicida também, que ele matou a porra do rei. Enfim, é uma família fodida, que ninguém confia mais. Eu espero que eles tenham um final bom, um final bom, tipo, um final bem feito na série. Cara, eu só queria que É engraçado até, porque os livros, eles dão uma jornada do herói pro Jaime. É foda, porque você vê ele como um vilão e depois ele começa a ter ponto de vista. E ele evolui muito no livro. Chega um ponto em que você percebe no livro que ele se desligou completamente de Cersei. Ele não tá mais nem aí pra Cersei. É quando você consegue perceber muito mais que ele tá tendo... que ele tá aprendendo a ter um sentimento por Brienne. Que ele também não entende muito bem isso ainda. Mas sobre Cersei, ele já se desligou completamente dela e ele foi viver a vida dele. No quinto livro, a última vez que a gente vê o Jaime, ele nem tá em Porto Real, ele tá fazendo outras coisas. E a série, eu acho que a série não se desligou disso. A gente chegou na sexta temporada, nos últimos episódios, e o Jaime ainda tá muito ligado a Cersei. Ele ainda continua, ele vai lá e eventualmente ele ainda transa com ela, ele ainda fala que ama ela. Eu acho que apesar da série ter trabalhado o Jaime de certa forma, ele mudou bastante, mas ainda não é igual no livro, sabe? Será que ele vai matá-la na série também? Porque no livro é certeza isso. Não, no livro isso já tá bem claro, na verdade. Porque o Jaime, ele é praticamente o contrário dela agora. E tem aquele lance do irmão mais novo. Isso. Qualquer coisa, talvez a série esteja mantendo essa conexão do Jaime com a Cersei pra criar mais drama quando ele for matar ela. Ser uma coisa mais trágica. Pode ser, mas eu acho que é um tiro no pé, porque você perde muito da identificação que o livro cria com o personagem. Por exemplo, no livro, Jaime se tornou um dos meus personagens favoritos. Eu gostei pra caralho dele. Ele passou de personagem detestado a personagem favorito, assim, muito rápido. Até porque os meus personagens favoritos foram morrendo um por um, então só sobrou o Jaime. Só sobrou o Jaime praticamente. E na série eu não percebo isso. Eu não tenho qualquer afinidade pelo Jaime. Eu acho ele legal, eu acho que ele melhorou e tal. Mas eu não tenho a afinidade que eu tenho por ele, igual eu tenho no livro, entendeu? Uhum. Não sei se foi uma boa sacada da série. A gente tá falando de porra de Game of Thrones, só tá me dando vontade de comprar o card game da segunda edição na Fantasy Flight. Eu até abri o site aqui pra ver quanto é que tá. Mas e aí? Agora, como o Renan tinha falado, acho que esse é um bom momento pra gente começar a falar do Jovem Griff. O Jovem Griff. Eu acho que tem um lance muito interessante nele. Embora ele tenha sido de certa forma um pouco jogado, até nos livros, mas eu gosto da presença dele. E eu tô na expectativa de ver o que ele vai acontecer no sexto livro, se Martin terminar de escrever, se Martin não morrer. E eu queria ver qual vai ser a diferença dele em relação à série.
porque aí tem potencial para o livro se desviar muito da série e Então, fazer eu coisas penso. completamente diferentes, mas pode ser exatamente a mesma coisa. Eu acho que pode acontecer exatamente a mesma coisa, mesmo com a presença dele. Então, eu penso duas coisas a respeito do Griff. A respeito do fato dele não estar na série. Ou ele não é importante, e o Martin falou, não, ele vai ser só um falso Targaryen, então vocês não precisam se importar com ele, podem seguir a história do seu jeito. Ou ele tem uma puta importância no livro e isso vai diferenciar pra caralho o final do livro do final da série. É uma das duas coisas. Porque o Griff, caralho, ele supostamente ele é o filho legítimo de Rhaegar, que teria sido morto pelo Montanha, mas na verdade foi escondido mesmo. pelo... teria Pelo tido a John cabeça esmagada. É outro John, né? Que não é o John. Muitos Johns. John Connington, uma porra dessa, não é isso? Não, quem tá cuidando dele é o John Connington, É isso, outro John. que usa o nome de Velho Griff. Mas quem ajuda a salvar ele e tal é o Varys. É o Varys que ajuda a esconder ele e tudo mais. Tem as teorias de que ele é um Blackfire, não é um... Eu nem sei se quem assiste a série sabe que é um Blackfire. Eu acho que seria muito legal se ele fosse realmente o Aegon. Tipo, ser esse Targaryen que teria mais direito ao trono do que a própria Daenerys, entendeu? Eu acho que seria foda se fosse isso no livro, mas ao mesmo tempo ele em diversos momentos passa muito a sensação de que ele é só uma coisa forjada, ele é só uma carta na manga do Varys. Apesar de eu gostar do personagem. Eu também acho legal ele, mas é o que eu falei, eu não sei se ele vai ter uma importância no livro. Fico com essa dúvida se ele vai fazer algo de importante no livro. Termina o 5º livro com ele chegando lá e fazendo o que talvez Daenerys fosse fazer, parecido. Sim, ele chega em Westeros primeiro do que Daenerys. Mas, tipo, eu fico na dúvida. Eu acho que ele vai causar um problema pra Cersei, mas aí Daenerys vai chegar e vai varrer todo mundo. Eu não sei qual é o papel dele realmente. Espero que Martin tenha realmente feito uma plotline interessante pra ele, relevante. Mas, assim, mesmo que ele seja super importante no livro, eu acho que podem não ter colocado ele na série simplesmente porque ia ser mais um personagem acrescentado no 5º ou 6º ano da série. E em um livro, acho que isso pode ser feito de forma mais naturalmente do que numa série. Seria tipo um personagem. Não seria só um personagem qualquer, seria mais um personagem chave aparecendo do nada. Eu acho que a altura que a gente tá agora na série não tem como colocar ele mais. De forma orgânica. Não tem, ia ficar muito jogado. Sim, com certeza. E eu não sei o que fariam. Não tem ninguém que tenha exatamente uma posição equivalente a ele na série, né? Não, só Daenerys. Eu acho que a série faz muito isso de pegar personagens diferentes e unificar um personagem só. Eles fizeram isso com alguns ali daquele pessoal dos estandartes lá, que eu esqueci o nome deles agora. Que tem que tem aquele Beric, que foi morto várias Beric vezes Dondarrion. por conta... Isso, a galera do Beric. Adoro Eu gosto do Beric Beric Dondarrion. Tem uma galera ali que são importantes no livro do grupo do Beric, e eles uniram. Tipo, o próprio sacerdote lá, que eu esqueci o nome dele, o sacerdote do Deus Vermelho, ele é a junção de 2 personagens do livro. Então a série faz bastante isso, de pegar 2 personagens que teriam uma trajetória parecida e eles juntam num personagem só. E então eu acho que Daenerys na série tá fazendo esse papel. Eu acho que ela é uma junção de Daenerys e do Griff. Eu acho que o Griff não... Acho que a pessoa que tem esse papel que seria do Griff é a Daenerys, não tem outra pessoa. É porque é complicado isso, porque quando você faz isso de juntar personagem, geralmente é porque é pra ficar e vir uma coisa mais inconsequente. Enquanto no caso do Griff, porque vocês falam aí, seria um cara que, por natureza, entraria em conflito com a Daenerys. Então não é uma coisa que você pode juntar de forma inconsequente. O ponto seria como ele complicaria a história da Daenerys. Isso, a questão é justamente essa. O Griff ele é um personagem que teria um peso, entendeu? Por isso que eu tô falando. Eu não sei se o fato dele não estar na série significa que ele não vai ter tanta importância no livro e o Martin deixou os caras... ele não vai ser importante, foda-se. Ou ele vai ter um papel muito grande no livro e o Martin tá tranquilo quanto a isso pelo fato dele saber
que os livros dele vão ser diferentes da série. Que ele já falou várias vezes. Porque tem muita gente que fica puto e fala, eu não vou comprar essa porra porque ele tá demorando muito, eu vou assistir a série. E ele já falou que não, que podem ficar tranquilos que o final vai ser diferente. Ele vai fazer coisas diferentes. Então eu acho que o Griff ele pode ter um peso nos livros. Até porque quando o Daenerys chegar, porque o plano de Daenerys é o quê? É isso que vai acontecer na série, na 6ª temporada. É ela chegar em Westeros falando, eu sou uma Targaryen, voltei e o caralho, vou tomar o trono. E no livro vai acontecer o quê? Ela vai chegar lá, eu sou Targaryen, o caralho já tá um moleque lá há muito tempo, não, Targaryen sou eu, já cheguei há muito tempo, foda-se você. Tem uma diferença bem grande aí. Verdade. Os dragões não tem como você discutir. Você é um Targaryen, cadê seus dragões? Exato. Se quiser até ele empresta. Mas ia ser foda. Mas ia ser foda, porque no livro tem o Quentyn, né? Acho que, se não me engano, é Quentyn o nome dele, que ele é de Dorne. E tem até uma loucura lá, que ele cisma que ele tem sangue Targaryen, de uma linhagem, o caralho. E que ele por isso ele consegue dominar um dragão. Aí ele faz de tudo pra chegar na porra do dragão. É, ele é filho do príncipe lá de Dorne, ele é o mais novo. Sim, porra. Lembra? Eu achei a história dele bem legal. Eu gostei da história dele. Tipo, ele faz de tudo pra chegar na porra do dragão, porque ele cismou que ele tem uma linhagem, ele tem um pouco de sangue Targaryen e ele vai conseguir controlar o dragão. Aí ele chega lá, ele bota a mãozinha no dragão e o cara do dragão queima ele e fica só a carne torrada lá. Então eu acho que essa questão de Daenerys chegar em Westeros com os dragões e tal, e o Griff tá lá. Seria interessante se o Griff realmente for um Targaryen e ele conseguir dominar pelo menos um dos dragões dela, eu acho que seria foda. Até se ele for um Blackfyre, talvez ele consiga, né? Porque querendo ou não, Blackfyre é um Targaryen. Só que... Bom, aí eu não sei porque Martin já nos mostrou que se você não tiver uma linhagem pura, você se foge pelo dragão. Isso eu não tenho certeza. Pô, mas ele tem uma linhagem mais pura, né? Mas a questão é que... tudo bem. Tudo bem que os Targaryen, o lance todo deles é que eles ficavam fazendo incesto. Sim. Que é... Agora a Daenerys tem 3 dragões. O Drogon, claramente, é o que ela vai montar. Vocês acreditam que os outros 2 dragões, alguém vai ter algum papel nesses dragões? Um é Jon Snow e o outro, eu sinceramente não sei. Eu acho interessante as teorias que dizem que vai ser Tyrion. Isso, porque ele sonha voando em dragões. Há muito tempo. Tem até aquela teoria que ele, na verdade, você, o Jon daqui também deve sonhar. Alguma vez deve sonhar com voar em dragão, sei lá. Ele sonha com isso direto, cara. O livro deixa bem claro que ele sonha toda hora com dragões. E tem aquela teoria, né, de que ele é um bastardo Targaryen. Todo mundo é Targaryen. Mas assim, eu Surpresa, não sei. Gente, todo mundo é Targaryen. Olha, eu acho que um livro bom, uma saga boa, na verdade, que seja grande, coisa e tal, ela fica boa se você vai lançando várias coisas, várias peças que os leitores podem montar. E se você vê, tipo, não é como assim, se a gente tivesse lido e tivesse notado tudo isso. Isso é... Algumas coisas a gente notou e outras foi através de pesquisa, de cruzar informação, de gente que cruzou as informações e compartilhou nas wikis e chegaram a essas várias teorias. Só que, assim, e eu acho muito bom que isso aconteça, porque mostra que Martin foi desenvolvendo as coisas muito bem. Só que eu fico pensando, quais são as coisas que ele vai surpreender a gente? Eu acho que apesar de ser legal, vão ter coisas que vão ter que surpreender a gente. E quais vão ser essas? É que eu acho um pouco mais complicado, porque, falando no sentido da série, até dos livros, que qual foi o grande lance aqui, o grande chamariz da série pro grande público, é aquela questão de que, também, que é imprevisível, qualquer um pode morrer a qualquer momento, etc e tal. Mas à medida que a série vai se desenvolvendo, a narrativa vai se desenvolvendo, você começa a perceber mais qual é o tipo de história que o Martin está contando, qual é o tipo de narrativa que está sendo feita. Aí você percebe quais personagens que eram os grandes protagonistas o tempo todo, mas você não percebia antes. Então, um personagem que você podia achar que seria vital acabava morrendo, mas no grande esquema das coisas, você percebe, por exemplo, por que o Ned Stark morreu, qual o papel dele na trama e como ele lança. Na época que ele morre é muito surpreendente, mas depois você percebe em retrospectiva como ele lançou toda a história, como aquilo foi vital. Agora que a história está bem... Sim, né? Mas agora que a história já está bem desenvolvida e tudo mais, é natural que seja mais complicado surpreender, porque você já consegue ver para qual caminho que está indo. Isso é verdade. Sim. A não ser que... Tipo, hoje em dia a gente consegue enxergar claramente
que a morte do Ned serviu pro crescimento dos filhos dele, serviu pra toda essa guerra iniciar. A morte do Khal Drogo, por exemplo, serviu pra o desenvolvimento do Daenerys. A própria morte do Robb serviu pra intensificar mais a guerra. E, por exemplo, com o Então- Robb Stark, com o Robb, por exemplo, você não sabia na época quem era o grande herói dessa parada, se era o Robb, se era o Jon Snow. Então, quando ele morre, você tá surpreso porque Olha. você tinha a impressão que ele talvez fosse o grande herói. Agora Eu acho hoje, que dava- hoje eu acho em que dava pra retrospecto, em retrospecto, você consegue ver claramente que desde a primeira temporada os personagens que são desenvolvidos é Daenerys e Jon. É isso que eu ia falar. Assim, São eles dois. pra mim foi claro no primeiro livro que Jon era um dos protagonistas, e inclusive foi o motivo porque eu tive certeza de que ele seria revivido antes de ler qualquer coisa na internet e tal, porque uma das plots principais, o livro abre com os outros. E a única pessoa que estava na muralha desde o início, sendo desenvolvido e criado lá, foi Jon Snow. Então, ele era um dos protagonistas. E nesse sentido também tem, não só primeiro o fato que se Jon Snow tivesse morrido, significaria que toda a plot dele, que eles passaram todo esse tempo Foi pro desenvolvendo, inferno. não teria significado, seria inútil, você podia não ter lido aquilo que não daria em nada, mas mais importante é que você percebe que quem o Martin valoriza para ser os protagonistas, os heróis, as pessoas que são importantes, são as pessoas que são os underdogs, são os subestimados. É o bastardo, é a mulher que se fudia sempre, é o anão, é a criança, são sempre os underdogs, que são as pessoas que são os importantes na história. Nunca é o Agora cara... eu pensei num plot twist. E se na verdade Daenerys não foi importante porra nenhuma e no final os 3 caras que vão cavalgar os dragões vão ser os 3 bastardos? Jon Snow, Tyrion e Jovem Griff. Porra. Aposto que ninguém pensou nessa. Seria um plot twist do caralho mesmo. Agora, essa questão que você tinha falado, Renan, e que o John falou também, de surpreender. Tipo, acrescentando ao que o John falou, eu acho que nos livros fica ainda mais complicado agora pro Martin surpreender, justamente pelo tempo que ele demora para escrever os livros, para lançar um livro novo. Porque com isso, ele dá muito tempo para que os fãs possam reler de novo e criar muitas teorias, entendeu? Ele abre espaço, ele abre tempo para que as pessoas possam ficar fazendo isso infinito, sabe, muitas vezes. E alguém mais vai agora... acertar. E ainda mais agora que a exposição da série dos livros com a série ficou gigantesca. Agora, antes já Exatamente. tinha um grupo de fãs dedicados falando disso, agora explodiu para uma das coisas mais populares do mundo. Isso. Aí fica cada vez mais difícil, porque quanto mais ele demora, cada dia que ele demora, é um filho da puta de um nerd sem vida que tá lá fuçando, relendo e fazendo cálculos e descobrindo teorias novas, entendeu? Descobrir qual é o segredo, Jon Snow. Vou saber qual que vai acontecer no final, Martin. Você vai ver só, vou escrever antes de você. E depois uma garota vai falar comigo e eu vou ter vida social. É foda. Inclusive tem aquela, né, que não sei que personagem foi, mas de um livro pro outro, Martin esqueceu a cor do olho do personagem e mudou. Aí os fãs chegaram, Martin, que porra é essa? Você errou o olho do personagem. Eu não lembro disso aí. Foi os caras que se organizaram a Wiki, eu acho. E hoje em dia já é. E hoje em dia já é oficial. Martin, ele checa a Wiki de Game of Thrones, que não foi ele que escreveu, pra ele tipo, porra, qual era a cor do cabelo do teu personagem? Ele vai na Wiki, vê, ou então às vezes ele até pergunta pra um dos caras que é mais ativo. Perdoável. É muito perdoável, porque é muito personagem, o cara escreve essa porra há anos, entendeu? Ele teria que estar sempre relendo os livros. É foda, eu perdoo isso aí. Ah, tranquilo, tipo, e cara, não, tipo... é perdoável, isso é uma coisa engraçada. Foda-se. Agora, uma coisa interessante que essa questão dele mudar personagens, tem uma mudança no livro que é com certeza proposital e que também pode trazer uma mudança muito grande para os livros que não tem mais na série, que é a esposa do Robb Stark. Ah, e porra, ela tá viva. Eu gosto. E aconteceu alguma coisa com ela, porque tem um trecho no... Tá viva. O Martin, ele pega... então, e o Martin, ele pega a gente nos detalhes, né? Tem uma parte logo quando o Robb apresenta ela pra mãe, e a mãe faz um comentário, ela faz um comentário mental de que ela vai dar bons filhos pro Robb, porque ela tem boas ancas. E muito tempo depois, acho que no quarto ou no quinto livro, o Jaime encontra ela tá prisioneira em algum lugar. Ainda no terceiro. Não, é quarto. Não, é no quarto, fica no quarto.
o Jaime reencontra ela e ele olha pra ela e diz que ela tem pouca beleza, que ele não entende como o Robb se apaixonou por ela, porque ela é muito magra. Aí tem essa teoria de que, na verdade, não era ela, estavam usando uma outra pessoa como se fosse ela e ela tá em outro local, porque supostamente ela estaria grávida, ela teria um filho do Robb. Isso me leva eu fico pensando como vai ser pro pessoal de Westeros quando receber as notícias todas disso, porque assim, ao longo dos livros, pra galera, todos os Starks morreram e não existem mais Targaryen. Aí vai chegar no último livro, aí os caras, porra, não tem mais Stark nem Targaryen. Aí aparece Jon Snow, aí aparece Rickon, aí aparece Bran, aí aparece Arya, aí aparece Sansa. Aparece um filho de Robb. Aí os caras, caralho, que porra é essa? De onde veio essa galera? Tá brotando esses caras. Mas tem até um negócio, né, que ainda tem a teoria de que Ned Stark tá vivo, aí aparece Ned Stark, o pessoal vê que porra é essa? O nome do livro é esse que vai ser... Eu esqueci agora qual vai ser o nome do livro. É alguma coisa de primavera, eu acho. Não, é Os Ventos do Inverno, né? O sexto livro. Ia ser Um Tempo de Lobos, o nome do livro. Durante um bom tempo. Que quando os filhos de Ned Stark vão fazer o Lobozord. Vão se unir todos. Inventar depois japonesa, iam todos voltar no seu Zord e iam destruir os White Walkers. Agora... o lobo gigante que vive embaixo do castelo pra lutar contra os dragões da Daenerys. Agora, nos livros a gente tem bastante coisa pra pensar, mas na série eu acho que já tá bem mapeado, assim. Eu consigo olhar e enxergar o que vai acontecer, que, como eu disse no início, acho que vai ser isso. Essa temporada vai focar completamente na guerra de Westeros, que vai terminar com Cersei sendo deposta, morta ou alguma coisa do tipo, e Daenerys pega o trono. E a última temporada, que vão ser só 6 episódios, vai ser praticamente só uma coisa pra concluir. Só 6 episódios? Vão ser só 6. Essa agora vão ser 7 episódios e a última temporada vão ser 6. Eu acho que essa última temporada realmente vai ser isso. Ela vai ser. Vai ser só a guerra. Vai ser só a guerra contra os White Walkers. Eu acho que vai terminar com Jon Snow e Daenerys se unindo, ou tendo alguma aliança. Tipo, a última esperança de contra-atacar os White Walkers, e a última vai ser só combatendo os White Walkers, fazendo as consequências de tudo isso, todo mundo colhendo o que plantou, ou o que não plantou, mas se fudendo mesmo assim, e aí termina com todo mundo morrendo, sei lá. Eu acho que como eu falei, como eles não têm mais livros para se basear, eles só têm uma ideia geral. A questão agora, o negócio agora é que vai ficar bem, bem básico. Acho que a palavra que eu tava procurando no lugar de genérico é essa. Vai ficar básica essas últimas 2 temporadas. Vão mostrar só as coisas bem básicas. Até o número reduzido de episódios. Direto ao ponto. O número reduzido de episódios já evidencia isso. Eles não têm muita coisa pra focar, pra trabalhar, igual o Martin faz. O que eu acho meio triste, né? Porque mesmo que eles não... É porque o foda é que tem aquele negócio, série é mais caro do que escrever um livro, a galera vai envelhecendo, a galera tem outros projetos, toma um tempo do caralho. Tem que ter uma temporada todo ano. A série ela começa bem grande e vai se afunilando até, tipo, 2 últimas temporadas de 6, 7 episódios. Isso é triste, sabe? Chega a ser triste. É porque assim, Renan. É porque, por exemplo, todas as temporadas tiveram 10 episódios. Aí agora eles vão fazer uma de 7 e uma de 6. Eu acho que seria mais bonito, até pra poder fazer um final, assim, de uma forma épica, seria mais bonito se a 7ª temporada fosse a última. A gente vai fazer uma temporada aqui, galera, com 13 episódios. Vai ter 3 episódios a mais, vai ser épico. Então, seria mais bonito. Porque você chegar e fazer chegar mais no finalzinho. Satisfatório, né? Mais uma tem 7, a outra tem 6. Sabe? Realmente fica feio. Bem, eu acho que depois, quando acabar essa série e finalmente o Martin, daqui a 100 anos, terminar os livros, vão fazer Game of Thrones Brotherhood, que vai ser a série que vai fazer vai fazer a série fiel, e depois vão comparar qual das duas é melhor. E você vai preferir a primeira. Eu vou achar que, apesar de ser mais fiel, a primeira era mais bem dirigida. Mas eu não duvido quando os livros terminarem, se os livros terminarem, tipo, daqui a uns 20 anos, tem uma nova adaptação. Não duvido. A gente percebe hoje em dia isso acontecendo. Vai ter uma série de Sin City agora, cara. Foi anunciada hoje. Então, a gente vê isso acontecendo direto. É porque você, a gente tá nessa época que qualquer desculpa pra fazer reboot de uma coisa que fez sucesso já tá valendo. Se tivesse a desculpa, a gente tem a chance de fazer a série fiel agora,
vamos fazer o que vai dar dinheiro. Porque Game of Thrones foi gigantesco, foi um dos maiores fenômenos da década. Tipo, eu acho que quando essa tecnologia que já está sendo bem usada, bem mal usada em animes, daqueles personagens 3D, ficar mais apurada, eu acho possível os Estados Unidos, o pessoal do Ocidente, começar a usar. E essas séries do tamanho de Game of Thrones, do escopo de Game of Thrones, talvez eles consigam adaptar de forma satisfatória e bem fiel nesse tipo de veículo. Essa questão de criarem um mercado de animação adulta. É uma especulação bem grande. É uma especulação bem grande, mas vai ter agora na Netflix a série de Castlevania, né? Eu acho Castlevania que tá dependendo acho que dependendo da recepção e do sucesso, acho que a gente pode ver isso acontecendo mais nos Estados Unidos, abrindo um mercado. Mas eu acho que vai, porque teve agora o Samurai Jack já para um público mais adulto, teve o Castlevania agora, um total cara meio de Berserk misturado com Hellsing. Não, cara, eu sou totalmente a favor. Eu sou totalmente a favor disso acontecer. Eu quero que isso aconteça há anos, na verdade. Isso é muito foda. Pô, ia ser muito foda realmente fizer. É um bom momento pra isso. Sim, porque ia ser bem foda você poder ver isso em animação. Tipo, essas sagas seria até. De certa forma, acaba fazendo mais sentido do que fazer em live action. Porque. Você não se limita. Isso. Sim. Sim. Quer dizer, o produtor de Punho de Ferro, aquele Scott Buck, ele duvida disso, né? Ele falou que é muito mais fácil fazer as coisas numa série do que num quadrinho. Cara. Mas o Scott Buckley é o cara que destruiu o Dexter. Dexter. Por isso que ele faz série e não quadrinhos. Pois é. Mas ele é o cara do Punho de Ferro, então é isso. Não que eu acho que séries sejam menores do que quadrinhos em potencial de contar histórias, mas eu acho que naturalmente existe uma limitação maior de tempo, né? Tanto pelos custos, tanto pelo... Não, e também de orçamento, assim, dependendo do que você vai tratar. Sim. Por exemplo, fantasia, por exemplo, eu tô super preocupado como é que a Netflix vai fazer essa série de The Witcher. Que é uma parada que, diferente de Game of Thrones, exige muita CGI, muito efeito especial, muita magia, são monstros, lobisomens, triga, vampiros, é uma parada que exige um dinheiro, sabe? E na verdade eu fico muito encucado em relação à série, porque é uma coisa que eu acho inacreditável que as pessoas conseguem fazer realmente série hoje em dia com a qualidade que tem uma série todo ano, uma temporada, e com um orçamento sempre muito menor do que um filme. Eu fui lá pesquisar, uma temporada de Game of Thrones geralmente custa $60 milhões. Isso é merda comparado aos filmes de hoje. Geralmente as séries, a cada temporada, a ideia dos produtores é diminuir o orçamento para aumentar o lucro. Pois é. E pô, eu não consigo imaginar como as pessoas, cara, eu acho muito enlouquecedor. Tipo, só o time de roteiristas tem que escrever. Imagina escrever o roteiro de uma série inteira em menos de um ano, pra depois gravar tudo e terminar e fazer a pós-produção e finalizar e ter 10 horas de conteúdo a cada ano, todo ano. Eu acho. Eu acho que além do orçamento que o Murilo falou e dessa parte da criação, também série a gente já viu que também depende do fator humano. Como aconteceu em outras produções aí, como a do Two and a Half Men, do Charlie Sheen. Mas o fator humano depende muito das pessoas. O ator pode ficar doente, o ator pode morrer. Ficar foda. Cansado, ficar puto. Ele pode simplesmente ficar puto e querer sair. São muitos fatores que influenciam. É uma sorte que, no geral, a série até envelheceu um pouco os personagens, tipo o Jon Snow, que não tem 14 anos, porque esse tipo, imagina, já é escroto com o Bran, que duplicou de tamanho de uma temporada pra outra. Imagina se o personagem... É por causa dos poderes, tipo, o Bran começa a primeira temporada de uma criancinha, né? Já chegou na... Tá tipo, Hodor, sou uma criança, me carregue, por favor. Imagina se, tipo, o Jon Snow, o protagonista, começasse com 14 anos, aí estaria, tipo, com 20 anos agora, fingindo que é jovem ainda. Sem contar que você ia ter que ter a Daenerys, você ia uma criança também de 14 anos, e o Khal Drogo metendo o peru nela. E você colocar isso na série. Né? Eu acho que isso era a escolha certa em envelhecer os personagens, tanto por questões práticas, quanto por questões... o Bran, por exemplo... Visuais. Acho que nos 5 livros passou o quê? Um ano de tempo? Foram 2? Acho que passa mais.
2 ou 3. É por aí, mas tipo, o Bran, ele continua uma criança. Você vê que ele, até nos diálogos dele, ele é birrento, ele tem toda aquela... Falando isso, eu odeio o Bran no livro. Ele é birrento, ele é chato, ele não entende as coisas, e ele é meio ingênuo até. Muito disso por ele ser uma criança. E na série tá lá o moleque. Eu acho que, cara, o pessoal da HBO jamais imaginou que aquela criança fofa ia para esse moleque esquisito com quase 2 metros de altura. A sorte deles é que a Arya lá, a Maisie Williams, ela vai ter 4 anos, ela vai ter a mesma cara, então ela não envelhece. O Bran, eles tomaram Ah, mas ela é Bran, muito esquisita por isso também. Ela parece um cara que o Jaime envelheceu muito, cara. A fisionomia dele mudou bastante. Claro que, tipo, combina com o sofrimento que o personagem passou e tudo mais, mas o ator mesmo tá muito acabado atualmente. Quem, Miguel? Não ouvi. O Jaime Lannister. Ah, sim. Ah, mas pra ele funcionou muito bem. Não, então, pra o personagem funciona porque ele já sofreu o diabo, né? Esse tempo todo, perdeu o objeto de orgulho dele, que é a mão e tudo mais. É uma coisa que funcionou muito bem também, isso aí que você tá falando, funcionou muito bem também em Vikings. Porque passam-se muitos anos. Você começa com o Ragnar jovem, e nessa última temporada que saiu, a 4ª, os filhos dele estão adultos e tal. Já tem filhos também, ele já é avô. E o Travis Fimmel, ele envelheceu, assim, em 4 anos, o cara envelheceu, e você compra a ideia de que o Ragnar dele parece que tem uns 40 anos. Claro que fizeram um bom trabalho de maquiagem e tal, mas tipo, se você pesquisar fotos no Google hoje do cara, ele se acabou mesmo, ele parece que tá bem mais velho. Isso que é dedicação. É foda, porque tem séries que você dá sorte, assim, como aconteceu com o Jaime, como aconteceu com ele, do cara envelhecer junto, assim, combinar. E tem o caso do Bran. Mas o Ragnar tá mais gordo também, né, Murilo? É, isso. Não, o que ajudou bastante. Eu tenho ele no Facebook. Ele tá bem gordão agora. Pô, eu quero adicionar ele também. Eu tenho ele adicionado no Facebook. Tá cabelo preto, gordão. Pô, ele tá gordo, ele engordou bastante. Ele usa o nick Murilo Oliveira aqui no meu Facebook. Ai, caralho. Agora eu entendi. Chamou de gordo assim na cara dura mesmo. E detalhe que o Rafa aparece só pra chegar. Não deixava, falou da mãe, não deixava. Eu tava lembrando de uma coisa aqui que pra galera aí do podcast eu não assisti a série inteira e tal, e uma vez me falaram que eu pareço com um loirinho lá dos Lannister, o mais novo lá, eu não sei o nome dele. Qual que é o nome do moleque? O Joffrey. Joffrey? Assim, não foi um elogio. Costume, Rafa, a verdade é que caralho, não foi um elogio, não. Você parece com o Loras, tá ligado? Isso que eu ia falar. É mais com Loras. É mais com Loras. Você parece muito com o Loras, cara. É verdade. Inclusive, teus amigos aí vão ver esse podcast e vão tudo concordar com a gente. Exato. O Renly também. Até o olho parece com o do Renly. É mesmo, parecido. Mas então não foi o elogio terem me chamado de Joffrey, tô chateado. Mas eu acho que também. Eu acho que o Rafa parece também. Parece com o Varys também, o Rafa. Se o Rafa fizesse o teste, aqueles testes que tem pra qual é a sua casa em Game of Thrones, ele seria um Baratheon, com certeza. Assim, Rafa, o Joffrey. O Joffrey não é. O Joffrey não é um cara feio, só que. Porra, não é um elogio ser comprado com ele, não. Mas olha pelo lado bom, o Joffrey conhece até o Batman, então. É um passo a mais pra conhecer o Snyder. Porque foi o grande erro do Batman foi ter salvado ele. Exato. E se você for o Joffrey, você gosta de matar mulheres usando uma besta, você morre engasgado no seu casamento e o estandarte da sua casa é um viado. Eu acho que já tá explicado e basicamente, os motivos da comparação. Então. Basicamente, essa é a coisa mais próxima do mundo da fantasia que existe do Justin Bieber, basicamente. Isso. Esse é o momento de alívio cômico do podcast. Eu só apareci pra isso mesmo. Vocês podem continuar. É bem feito, porque você apareceu pra me zoar, aí foi zoado, Castigo. Tipo. Eu falei ali que já deu. Porra, tá com quase 1h30 de gravação já.
Melhor a gente encerrar. Quem vai editar, não é você? Ah, é, eu edito aqui. Porra. É por isso que ele tá com medo. Não, Exato, não é por isso, só pra... Rafa, A galera caralho. vou ter que editar, A cara. galera- Para de falar. A galera grava podcast de 50 minutos. No meu dia já foi 1h30, eu acho que lá. Tá cala a boca. Mas podem continuar aí. Tô por aqui. Não, mas acho que a gente já falou o suficiente. Acho que tá na hora de encerrar já. Até que tem que fazer umas coisas. Eu mas e aí, como é que a gente cigarro, encerra? galera. Não, velho, eu tô sem carteira de cigarro aqui. Mas então é isso, pessoal. A sétima temporada vai chegar. Alguém tem algum comentário final ou expectativas do que vocês esperam quando finalmente chegar essa maldita temporada? Não vi, não verei. Tirando o Renan, que não vai vir. Como eu disse e reafirmo, pra mim vai ser isso. A sétima temporada vai mostrar a guerra contra a Cersei e vai fechar esse plot pra poder... E já vai ter um cliffhanger ali pra... Deve terminar a temporada com os White Walkers derrubando a muralha ou algo do tipo e invadindo de fato o Westeros. E aí a oitava temporada, que são só 6 episódios, vai ser só a conclusão, vai ser só o final da guerra contra eles. A grande pergunta vai ser uma conclusão satisfatória ou seria melhor ter visto o filme do Pelé medieval? Olha, eu acho que vai ser legal, mas não vai ser tão boa quanto o início da série. Eu acho que é muito difícil ser ruim, mas ao mesmo tempo é muito difícil agradar todo mundo. É complicado. Então, são muitas expectativas diferentes, entendeu? Você Ainda não tem mais como que agradar. é uma série que tem Eu não sei, eu acho que a série pode apresentar até um final mais aceitável para o grande público do que o livro. É verdade. Possivelmente. Provavelmente vai ter um final feliz a série do que enquanto os livros vão ter um final mais... Feliz não, mas eu acho que até que tipo, o final mega ultra happy end vai ser meio tipo traição de tudo que foi a série. Não precisa ser uma merda gigante. Mas vai ser um final bem mais feliz do que o livro, com certeza, eu acho. Não, uma coisa eu dou certeza. Uma coisa eu dou certeza pra vocês aqui. Pelo menos um dragão morre. Pode ter certeza disso. Ah não, pelo menos o dragão, meu personagem preferido. Sempre tem um animal que morre. O dragão e quem tiver em cima dele. Sei lá, vai que tem a cena dramática da Daenerys abraçaram o dragão. Dragão, não morra, cara, eu te amo. Exatamente, vai ter, pode ter certeza, anota aí. E aí vai revelar que o dragão... série, e aí vai revelar... morrer, cara, na série. Tyrion? É muito caro botar os dragões, vão matar logo no início. O Tyrion vai morrer na série. Mas não antes do finalzinho, porque Tyrion foi personagem de popularidade máxima. Eles não vão deixar matar ele antes do final. Se matarem o Tyrion, vai ser ali pelos últimos episódios. No último até, eu acredito. Mas eu não queria que Tyrion morresse, não. E eu acho que no livro, Tyrion não morre. Eu acho que no livro ele não morre, mas na série eu acho que ele morre. Eu acho que pelo tamanho da temporada, o último episódio vai ser um epílogo. Então acho que ninguém morre. Só diz, aconteceu isso com o resto, com quem ficou vivo. Bom, espero que seja assim, né? Pra não acontecer igual o último episódio de Samurai Jack, que acontecem 1000 coisas ao mesmo tempo. Em 20 minutos. Todos os personagens, 5 temporadas voltam. E aí, enfim, tudo acontece em 20 minutos. Mas isso aí vocês vão ter que salvar para o podcast apropriado para esse assunto. Vamos falar, a gente tá assinando. Isso aqui sabe o que é isso? Isso é tipo, o teaser no final dos créditos da Marvel. A gente tá dando uma dica do que vem no futuro. Que esse podcast aqui tem o mau costume de adiantar as coisas sempre. A gente vai colocar no momento certo. Mas então é isso, pessoal. Acho que se encerra e tivemos essa discussão saudável e sadia sobre Game of Thrones ou a Canção de Fogo e Gelo, que é um título que não é o título da série, porque é um título grande demais para ser falado em comercial. Mas é isso, pessoal. Eu acho que se encerra e eu vejo vocês na próxima. Até mais. Falou. Isso aí. Valeu. Eu não vou estar na próxima porque eu não gosto de filme de herói. Tchau. Eu não gosto de nada.